Olá, pessoal, muito boa noite. Meu nome é Luan Guimarães Macarini, sou professor de arte e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre arte, tecnologia e, no caso, ciência. Eu escolhi trabalhar com essa temática nessa aula de hoje porque é um assunto muito contemporâneo, é um assunto muito atual que vem causando muito burburinho nas redes sociais, no próprio meio artístico, então achei interessante a gente falar um pouco sobre essa temática e exercitar também com uma ferramenta logo a mais ali no final. Eu preparei algumas coisas para a gente. Preparei aqui um slide para a gente ir se localizando, certo? Aqui tem o nome da disciplina, né? Todo o conteúdo, meu nome ali me apresentando novamente. Eu coloquei como título a utilização da inteligência artificial no fazer artístico. Antes da gente começar a falar diretamente, qual é o meu objetivo com essa aula, né? Então, explorar como a inteligência artificial pode ser usada como uma ferramenta de suporte ferramenta de suporte à criatividade dos artistas, destacando suas potencialidades e suas limitações. Estimular a criatividade dos alunos, propondo atividades práticas que envolvam a colaboração entre a criatividade humana e a inteligência artificial na criação de arte. Qual habilidade que eu estou querendo desenvolver, então, aqui para os estudantes, né? Utilizar diferentes linguagens, mídias e ferramentas digitais em processos de produção coletiva, colaborativa e projetos autorais em ambientes digitais. Antes da gente falar um pouquinho sobre o que é essa inteligência artificial, como ela se relaciona com a arte, eu levantei aqui algumas perguntas essenciais assim para os estudantes. E aqui vão algumas delas. Então, você já ouviu falar sobre uma inteligência artificial? Se sim, você pode dar uma breve definição do que você entende por ela? Você acredita que a inteligência artificial pode ser uma ferramenta útil para os artistas? Por quê? Você acredita que o uso da inteligência artificial pode ameaçar a originalidade e a autenticidade das obras de arte? Por quê? Bom, essa última pergunta aqui, ela vem principalmente desse burburinho todo da internet. E a gente vai pensar nessas perguntas, talvez não respondendo elas agora, mas ir pensando nela conforme a aula vai se encaminhando. A gente precisa contextualizar, então, quando foi que a arte começou a se relacionar com a tecnologia e quando foi que ela começou a ficar tão potente assim a relação entre as duas? Para isso a gente tem que falar sobre a crise na arte. Eu vou escolher 4 linguagens artísticas dentro das inúmeras, mas são que nós mais trabalhamos na escola, que é no caso das artes visuais, pense no desenho, a dança, a música e o teatro. A arte, quando ela surge, pessoal, ela não tem uma utilização tecnológica, certo? As pessoas desenhavam na parede ou faziam as suas danças, o teatro em si não tinha recursos tecnológicos, mas a partir do momento, principalmente no início do século XX, a arte ela passa por uma crise muito forte quando começam a inventar tecnologia. Então, antes do século XX, o artista era aquele que tinha uma técnica muito boa. Para ele desenhar, ele tinha que desenhar muito bem. Só que com a invenção da câmera fotográfica, por exemplo, e eu vou mais me basear nas artes visuais, o artista ele não é mais aquele que tem só uma técnica, mas é aquele que tem uma visão, uma criatividade. E hoje, na nossa contemporaneidade, não fica mais famoso só aquele artista que tem uma técnica incrível, mas a sua originalidade e o seu pensamento criativo, que pode ser ali transportado por uma ideia da utilização da tecnologia. Ou seja, um fotógrafo famoso, ele não precisa desenhar mais a paisagem que ele vê, mas ele pode utilizar de uma câmera com uma técnica para fazer ali a utilização. A inteligência artificial, então, ela é uma maneira de dar a técnica aos estudantes que não sabem muitas vezes desenhar. Imagine quantas vezes você quis fazer um desenho ou uma coisa super legal, mas você não sabia desenhar. E aí por isso você resolveu, não vou fazer isso. Eu quero apresentar então aqui, a gente vai fazer 2 atividades de inteligências artificiais. A primeira, utilizando a ferramenta do Bing. Bing é a barra de comando e pesquisa da Microsoft, que é como se fosse ali também o Google, só que da Microsoft. Digamos que quando eu vou pesquisar uma imagem na internet, eu coloco aqui maçã. Eu clicando aqui em imagens, vai aparecer diversas imagens aqui de maçãs já existentes na internet, certo? Porém, agora aqui, se eu clicar no criador de imagens, eu vou criar uma imagem autoral minha com o que eu desejar e pedir, né, para a ferramenta fazer. Então, por exemplo, eu vou clicar aqui em então eu vou clicar aqui, por exemplo, uva caindo
em lagoa, em uma lagoa. Quando eu clico aqui em criar, essa ferramenta ela vai criar essa imagem para mim e não necessariamente é uma imagem que já existe lá do Google, não. Ela vai criar mesmo, ela tem uma inteligência, ela aprende consigo mesma e ela vai criando. Então, olha as imagens que ela produziu. Uma uva caindo em uma lagoa. Essa imagem aqui, eu que produzi, mas não foi com a minha técnica. E aí você pode se perguntar, mas Luan, isso não é ruim? Onde está a técnica? Não é você que tem que criar? Poxa, a pessoa que tira a foto é ela que tem que ir lá e desenhar aquilo. Então essa ferramenta ela vem para democratizar justamente aqueles que não têm tanta técnica. E não só fazer a arte um ambiente exclusivo para aquelas pessoas talentosas e desenhistas. E eu posso pedir, inclusive, por meio disso aqui, ele estilizar. Por exemplo, eu coloco aqui estilo anime, que é uma animação japonesa. Ele vai colocar ainda essas imagens, mas com um estilo diferente. Aqui você pode explorar diversos tipos de estilo. Então, a inteligência artificial, ela vem com esse processo da democratização e ajudar a gente a criar novas histórias e fazer com que a gente se torne um arteiro. O arteiro é aquele que pesquisa, explora e vai pensando em diversas ferramentas. Olha que legal. Essa foi uma imagem que eu criei com essa qualidade e que eu posso utilizar da maneira que eu quiser. Que tal agora, então, a gente criar um mural virtual? Esse mural aqui, a gente vai acessar, aqui na apresentação está o link. Ó, mas a gente vai criar aqui para todos os nossos colegas gostarem. É só acessar, clicar aqui e você pode clicar dos seus amigos. Aqui eu coloquei de uma maçã, mas poderia ser qualquer outro estilo. Certo? Eu queria falar sobre essas possibilidades. Eu agradeço muito por vocês passarem esse tempinho comigo. Eu espero que vocês tenham gostado e até logo.